cultivo de vegetais já foi considerado uma necessidade para todas as famílias. Como não existiam supermercados, as pessoas dependiam de suas próprias hortas para se alimentar. Os vegetais antigos foram desenvolvidos pelo seu sabor e durabilidade, não pela sua aparência. Muitas variedades antigas foram esquecidas. Vejamos 15 vegetais tradicionais que seus avós cultivaram e como eles testemunham um passado mais simples e autossuficiente. 15. O tomate Brandywine. O tomate Brandywine é uma variedade tradicional apreciada pelos jardineiros há mais de um século. Este tomate destaca-se pelo seu enorme tamanho e sabor rico e distinto. Ao contrário dos tomates perfeitamente esféricos encontrados hoje nos supermercados, os tomates Brandywine têm aparência mais rústica, com formatos irregulares e cores que vão do vermelho escuro ao rosa. No passado, as pessoas valorizavam mais o sabor do que a aparência imaculada, e Brandywine atende a essa expectativa como nenhum outro. É suculento, doce e rico, com sabor típico de tomate, ideal para sanduíches, molhos ou simplesmente comê-lo direto da videira. 14. Melão Crenshaw. O melão Crenshaw é uma variedade tradicional conhecida por seu sabor rico e doce e aparência distinta. Sua casca amarelo esverdeada é lisa, com leve fio, e a polpa laranja brilhante por dentro é suculenta e aromaticamente perfumada. Este melão tornou-se uma escolha popular em hortas caseiras, devido ao seu sabor requintado e rendimento consistente. Nossos avós adoravam cultivá-lo para piqueniques de verão e reuniões familiares, onde seu sabor refrescante e melado se destacava. O melão Crenshaw é uma excelente ilustração das maravilhas da natureza, que proporcionam tanto sustento quanto prazer à mesa. 13. Feijão verde. Os feijões verdes eram populares em muitos jardins, não só pelas suas saborosas vagens, mas também pelas suas deslumbrantes flores vermelhas. Esses feijões ficam lindos quando crescem em treliças ou cercas, formando uma parede de folhagens verdes e flores brilhantes. Anteriormente, as famílias os plantavam perto de suas casas para embelezar e valorizar seus jardins. Os próprios feijões são adaptáveis e uma fonte constante de sustento, seja fresco ou seco para uso posterior. Os avós colhiam as vagens jovens para obter feijões verdes tenros ou deixavam-nas amadurecer e secar para sopas e ensopados substanciais. Eles também apreciavam o fato de essas plantas atraírem abelhas e outros insetos benéficos que ajudavam a polinizar outras culturas. 12. Milho Golden Bantam. O milho Golden Bantam evoca dias ensolarados de verão e celebrações familiares. Por causa de seu sabor rico e cremoso, esse milho doce era uma escolha popular em muitas hortas caseiras. Ao contrário dos milhos híbridos superdoces de hoje, Golden Bantam tem uma doçura natural que não é muito pronunciada. Era ideal para cozinhar fresco na espiga ou guardar para os meses mais frios. Naquela época, as famílias não podiam ir ao armazém durante todo o ano para comprar milho fresco. Em vez disso, trabalhavam arduamente para cultivar e manter o que tinham. O milho Golden Bantam foi considerado um símbolo de esforço e uma lembrança duradoura das safras de verão, que ajudavam as famílias a superar os rigorosos meses de inverno. 11. Ruibarbo. O ruibarbo é uma das plantas que logo lembra tortas e geleias feitas em casa. É uma hortaliça perene, o que significa que volta ano após ano, tornando-se um rendimento consistente para os jardineiros. Nossos ancestrais muitas vezes tinham um terreno reservado para o ruibarbo e aguardavam ansiosamente a colheita da primavera para incorporá-lo em suas receitas favoritas. A acidez do ruibarbo complementa frutas doces, como o morango, resultando em um equilíbrio de sabores incomparável.
Historicamente, o ruibarbo era mais do que uma iguaria. Era um sinal de desenvoltura. As famílias aproveitavam ao máximo o que tinham, e o ruibarbo era uma planta que continuava a produzir estação após estação. 10. Abóbora Hubbard. A abóbora Hubbard é um verdadeiro gigante de jardim que se distingue por sua pele grossa e enorme circunferência. Esta abóbora ancestral era apreciada pelas nossas avós porque podia ser armazenada durante meses sem apodrecer. Na época em que ainda não existiam geladeiras e freezers, era fundamental ter vegetais capazes de resistir ao inverno. O sabor doce e de nozes da abóbora Hubbard a torna um ingrediente versátil em muitas cozinhas, incluindo sopas e tortas. As famílias muitas vezes cultivavam várias dessas abóboras para ter um suprimento constante durante os meses mais frios. A visão de uma grande abóbora Hubbard verde-azulada descansando em um porão remete a tempos mais simples, quando as pessoas dependiam de seus jardins para sustentar suas famílias. 9. Couve russa. A couve russa é um vegetal verde resistente que é cultivado há gerações. Ao contrário da couve dura encontrada hoje, a couve russa tem folhas delicadas e planas, com um sabor levemente adocicado. Nossos ancestrais preferiam plantar essa cultivar porque ela tolerava geadas e continuava a produzir durante os meses mais frios. Na época, a couve não era apenas um alimento saudável da moda. Fornecia uma fonte essencial de sustento durante os meses de inverno, quando outros vegetais eram limitados. As famílias colhiam-na fresca no jardim, mesmo na neve, e utilizavam-na em sopas, ensopados ou simplesmente salteada com alho. Foi uma colheita regular que manteve as famílias saudáveis e alimentadas durante os piores momentos. 8. Beterraba cilindra. A beterraba cilindra é outro tipo de beterraba tradicional que era popular entre os jardineiros no passado. Ao contrário da beterraba redonda, esta é longa e cilíndrica, tornando mais fácil fatiar e conservar. Na época, a beterraba em conserva era muito comum nas despensas, pois era um acompanhamento picante e saudável que podia ser consumido durante todo o ano. A beterraba cilindra foi preferida porque rendia fatias uniformes, ideais para enlatados. O cultivo dessas beterrabas permitia que as famílias tivessem um suprimento contínuo de vegetais em conserva durante todo o inverno. 7. A cenoura-dragão. A cenoura-dragão é uma variedade tradicional visualmente atraente, com casca roxa profunda e núcleo laranja brilhante. Ao contrário das cenouras modernas, cultivadas pela sua uniformidade, esta variedade distingue-se pela sua cor distinta e sabor forte. Nossos avós adoravam cultivar cenouras-dragão porque eram ricas em nutrientes e acrescentavam cor às refeições. Estas cenouras têm um sabor algo picante e terroso, ideal para assar, para sopas ou para serem consumidas cruas. Elas prosperavam nas hortas caseiras, lembrando as famílias que os vegetais não precisam ser perfeitos para serem saborosos. 6. Couve-flor bola de neve. A couve-flor bola de neve é uma variedade tradicional cultivada desde o final do século XIX. Seu nome refere-se às suas coroas redondas e brancas, que lembram bolas de neve fofas. Ao contrário dos híbridos modernos, a couve-flor bola de neve era valorizada por sua textura macia e leve sabor de nozes. Nossos ancestrais cultivavam esta planta porque era versátil na cozinha. Podia ser assada, grelhada ou marinada, o que a tornava um alimento popular em muitas famílias. O fato de poder ser armazenada durante o inverno aumentava ainda mais o seu valor. 5. Pimenta. A pimenta é uma variedade ancestral com uma história intrigante. Suas folhas são maravilhosamente variadas e os pimentões mudam de cor à medida que amadurecem, passando de verde para laranja e vermelho. Esta variedade remonta ao final de 1800.
época em que era frequentemente plantada por jardineiros afro-americanos, principalmente na costa leste. Seu nome refere-se ao seu uso histórico em pratos de frutos do mar, aos quais conferia um sabor robusto e apimentado. Mas não era apenas uma questão de gosto. Essa pimenta também adicionava um toque de cor aos canteiros do jardim. Era uma planta ornamental e utilitária popular em muitas hortas caseiras, apreciada por sua capacidade de enriquecer tanto o prato quanto a paisagem. Nossos avós valorizavam sua adaptabilidade e aparência distinta e muitas vezes guardavam as sementes para garantir que fossem transmitidas de geração em geração. 4. Ervilhas. A ervilha era uma planta popular em muitos jardins antigos. Suas vagens grandes e planas eram apreciadas por seu sabor suave e doce, além de sua textura em borracha, tornando-a um ingrediente popular em pratos caseiros. Ao contrário das variedades mais recentes, que favorecem uma produção significativa, esta ervilha ancestral foi apreciada pelo seu sabor e simplicidade. As famílias as colocavam em treliças para economizar espaço e facilitar a colheita. Os avós adoravam o fato de que essas ervilhas podiam ser comidas inteiras, vagens incluídas, sem a necessidade de descascá-las. Elas estavam entre as primeiras colheitas a serem colhidas no início da primavera, o que permitia que fossem mordiscadas frescas e crocantes desde o início da colheita. Eram frequentemente usadas em refogados, sopas e saladas, trazendo um toque de frescor às refeições, quando outros vegetais ainda demoravam semanas para se desenvolver. 3. Quiabo Perkins Long Pod. O Long Pod ocra da Perkins é uma variedade tradicional de quiabo cultivada há gerações. Este tipo de quiabo, com suas vagens verdes longas e finas, era popular entre os jardineiros que valorizavam a produtividade e o sabor. Ao contrário do quiabo híbrido mais recente, o Long Pod da Perkins produz frutos que são consistentemente macios, ideais para fritar, estufar e marinar. Ele prospera em regiões quentes, sendo muito popular no sul dos Estados Unidos. Para muitos avós, o quiabo era mais do que apenas um alimento. Representava resiliência e tradição, transmitidas de geração em geração de jardineiros. 2. Pepino Straight. 8. O pepino Straight 8 é um tipo clássico de pepino tradicional que já foi comum em muitos jardins. Tornou-se popular por causa de seus frutos verde escuros, perfeitamente retos, sua facilidade de fatiar e seu sabor excelente. Esta cultivar apresentava desempenho consistente, tornando-a popular entre jardineiros domésticos que precisavam de uma colheita contínua. Tradicionalmente, as famílias comiam esses pepinos frescos em saladas, marinados ou simplesmente com sal. Os jardineiros apreciavam seu crescimento vigoroso e sua capacidade de adaptação a diversos ambientes. 1. Cebola vermelha, Wethersfield. A cebola, Red Wethersfield, é uma variedade tradicional visualmente atraente, cuja pele tem um vermelho profundo, quase roxo. Foi amplamente cultivada no século XIX e ganhou popularidade por sua excelente capacidade de armazenamento. Esta cebola tem um sabor rico e ligeiramente adocicado, que a torna ideal para cozinhar, principalmente em sopas e ensopados. Naquela época, as famílias dependiam de cebolas como a Red Wethersfield para sobreviver no inverno, fornecendo tempero regular para suas refeições. Sua cor vibrante e sabor robusto também a tornam uma excelente opção em saladas frescas e molhos, adicionando beleza e sabor a qualquer prato. Qual destes vegetais antigos você gostaria de tentar cultivar? Inscreva-se se você aprendeu algo novo e tenha um bom dia.